Olá, pessoal. Esta comunicação pretende tecer algumas reflexões teórico-metodológicas a respeito dos tratados medievais de refutação das heresias, principal forma literária do gênero heresiológico. Apesar das importantes contribuições historiográficas para o estudo das heresias nas últimas décadas, esses tratados carecem ainda de reflexões mais gerais, que levem em conta, entre outros aspectos, os elementos que constituem o seu gênero literário. É o que pretendemos fazer a partir de um pequeno estudo de dois tratados antiheréticos dominicanos. Na primeira parte da apresentação, faremos um apanhado dos aspectos históricos e literários dos tratados de refutação das heresias, e no segundo momento, analisaremos dois tratados antiheréticos dominicanos, chamando a atenção para a genealogia do erro, um dos elementos fundamentais do gênero heresiológico. A escolha por esses tratados dominicanos deve-se ao nosso contato com essas obras no doutorado e também por terem sido os dominicanos personagens importantes da polêmica antiherética medieval. Os tratados de refutação das heresias nascem dos embates religiosos que marcaram o estabelecimento da ortodoxia nos primeiros séculos cristãos. Os historiadores concordam que os tratados redigidos nos 4 primeiros séculos cristãos estabeleceram um novo gênero literário, o gênero heresiológico. Então, o primeiro tratado de refutação que temos notícias é o Contra Todas as Heresias, atribuído ao filósofo cristão Justino, considerado o inventor da heresia. Depois desse tratado de Justino, composto por volta de 145, outras obras do mesmo gênero se seguiram, como o Contra as Heresias, do bispo Irineu de Leão, o Elencos, do Pseudo Hipólito, o Sintagma, do bispo Romano Hipólito, e o Panarium, do bispo Epifânio de Salamina. O gênero heresiológico se manteve, sem grandes mudanças fundamentais, até o século XVIII, momento em que uma abordagem mais científica da história dos dogmas e das heresias começou a se estabelecer. E agora, em virtude do tempo e também do nosso objetivo imediato de discussão, a gente vai dar um salto para os séculos XII e XIII, mas lembrando que houve outros tratados de refutação das heresias, como o de Tertuliano, de Santo Agostinho, principalmente, e de São Jerônimo, entre outros, que contribuíram para a construção do gênero heresiológico e que também serviram de parâmetros para os polemistas medievais. Então, nos séculos XII e XIII, esses tratados de refutação ressurgem no Ocidente, depois de um longo período de esvanecimento, e ressurgem como resposta às contestações de grupos considerados heréticos pela Igreja naquele momento. Então, são obras que visam a pregação antiherética e que foram compostas tanto por homens ligados à Igreja, frades, monges, teólogos, como por laicos. Agora eu vou falar um pouco sobre os elementos que constituem um gênero heresiológico. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide para ficar mais fácil. Então, uma primeira característica do gênero heresiológico é a unidade de objetivo. Então, os polemistas, desde o prólogo, quando há prólogo, já deixam claro que o objetivo do tratado é combater as heresias, evidenciando as falsidades, as inverdades e o perigo das crenças heréticas. Uma segunda característica é a natureza polêmica desses tratados. Por polêmica, quando a gente fala em polêmica, entende-se uma guerra verbal entre ao menos dois enunciadores situados em posições antagônicas. Aqui, no caso, a ortodoxia, a igreja e o herege. Do outro lado, o herege. Então, são textos que têm como característica um enunciado ultrajante, ofensivo, e que visa refutar, deformar, desqualificar o discurso do adversário, no caso, o herege. Uma terceira característica é a inspiração nos predecessores. Então, esses polemistas ou heresiólogos têm sempre outras obras antiheréticas, têm como inspiração outras obras antiheréticas anteriores à sua.
Um outro elemento importante, né, desses tratados são as técnicas argumentativas de refutação. São procedimentos que visam mostrar a falsidade, o desacordo das crenças heréticas com as escrituras, né? Então, a gente tem a refutação pelas autoridades escriturísticas, que é a mais importante, a mais recorrente. Ela visa mostrar que as ideias, né, que as crenças heréticas estão em desacordo com a verdade e também o seu caráter blasfematório. A gente tem a refutação pelas autoridades patrísticas, que visam reforçar os argumentos escriturísticos, né, ou dar-los continuidade. Temos também a refutação pela razão, que são premissas lógicas e filosóficas que têm a função de mostrar o absurdo das crenças postas pelos heréticos. E, por fim, os métodos heresiológicos, que são temas e esquemas que têm o propósito de transmitir uma ideia, de deformar e estereotipar os hereges ou suas crenças, né? Então, um dos métodos fundamentais aí do gênero heresiológico é a genealogia do erro, que é um procedimento em que o polemista filia uma heresia a outra. Eu vou falar mais um pouco sobre esse método mais lá na frente. Bem, os frades pregadores desempenharam um papel importante na produção antiherética medieval. Os primeiros tratados dominicanos que temos notícias foram compostos nas décadas de 30 e 40 do século XIII por frades provenientes da primeira comunidade de pregadores do convento de Bolonha. Esses tratados têm como objetivo refutar principalmente as ideias, as crenças dos grupos dualistas, conhecidos na historiografia por cátaros, mas também de outros grupos, né, considerados heréticos, como os valdenses. Para esta discussão, eu selecionei a Suma contra Patarenos, que é um tratado composto por volta de 1235 e atribuído a Frei Pedro de Verona, e a Suma contra Cátaros e Valdenses, que foi um tratado composto por volta entre 1241 e 1244, do Frei Moneta de Cremona. Esses dois tratados antiheréticos apresentam os esquemas fundamentais que nós já falamos, né, do gênero. Então, a unidade de objetivo, a inspiração nos predecessores, a utilização das técnicas de refutação, principalmente da refutação pelas escrituras, e os métodos heresiológicos ou estratégias heresiológicas. A gente observou também que eles possuem características do seu lugar e do seu momento de produção. Então, os polemistas organizam, estruturam a polêmica em forma de uma disputácio, que é uma das etapas do método escolástico dos séculos XII e XIII. E também observamos que no prólogo desses tratados há a menção do fundador da Ordem dos Pregadores, né, o do Santo São Domingos. Bem, mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesses tratados dominicanos é a utilização da genealogia do erro, né, que, como nós falamos, é um elemento fundamental da heresiologia. Trata-se de um método que visa revelar as opiniões, as raízes das opiniões dos hereges por meio da vinculação de uma heresia a outra ou de uma crença a outra. Então, por meio desse método, os polemistas visam mostrar que, paralela à igreja, a verdadeira igreja de Cristo, identificada à igreja romana, existe uma igreja herética, uma igreja maligna, né, marcada por erros constantes e inovações constantes. Durante muito tempo, a genealogia do erro foi interpretada pela historiografia como um indício da vinculação dos grupos dualistas medievais ao maniqueísmo, né, seita herética do século III, desconsiderando os mecanismos de deformação dos hereges presentes nesses textos. Bem, agora eu vou mostrar muito rapidamente como essa genealogia do erro, né, o método genealógico, o argumento genealógico,
ele aparece nesses dois tratados dominicanos. Eu vou compartilhar aqui com vocês um segundo slide. Só um momento. Bom, eu não consegui compartilhar esse slide, o segundo slide, mas eu vou falar então mais ou menos o que eu pretendia para não cortar aqui o nosso raciocínio. Então, a genealogia do erro na Suma contra Patarenos, ela aparece no primeiro livro, né, quando o frade aborda as crenças dos grupos dualistas, né? Tem o nome de Patarenos nesse tratado, que é uma terminologia utilizada em algumas partes da Península Italiana para definir os heréticos dualistas, né? Então, o frade, ele vai utilizar a genealogia do erro quando ele aborda os temas da natureza humana de Cristo, né, que os hereges negavam, a transmigração das almas e a condenação dos alimentos de origem animal. Então, quando ele aborda principalmente, né, a negação da humanidade de Cristo, ele vincula essa crença aos grupos heréticos antigos, né, as heresias antigas já refutadas e combatidas, como, por exemplo, os marcionitas, apoliniaristas, maniqueus, toda uma série aí de heresias dos primeiros séculos cristãos que professavam também uma concepção diferente da humanidade de Cristo, diferente da ortodoxa, né, no momento em que surgiram. O Moneta de Cremona também vai utilizar a genealogia do erro no capítulo em que ele aborda a origem dos cátaros, né? Então ele vai dizer que, ao contrário da Igreja Romana, que tem uma origem em Cristo, os grupos dualistas têm origem em três grupos pagãos, né? E aí ele vai aproximar a ideia, né, a crença da transmigração das almas, a teoria da mentepsicose do Pitágoras. Um outro grupo seria dos saduceus, né, considerados judeus desviantes, né? Então, a ideia que alguns grupos dualistas professavam, que negavam, né, a ressurreição das almas, ele vai vincular a esse grupo de judeus, né? E outras crenças também, como a ideia, né, a crença dos dois princípios, né, um bom e o outro mal, ao maniqueísmo, a Manes, a ideia de que Maria não gerou Cristo, professada também por alguns grupos dualistas lombardos, ele vai identificar nos valentianos, né? E, enfim, então seriam três grupos, só recapitulando: pagãos, judeus e apóstatas cristãos, né? Heresiarcas, que ele vai chamar de apóstatas cristãos. Com isso, Moneta, ele pretende desvincular, cortar, destruir qualquer relação, né, entre os grupos dualistas e o cristianismo, né? Como esses grupos reivindicavam, e se reivindicavam herdeiros, né, da verdadeira igreja de Cristo. E também, com esse método, ele acaba estabelecendo uma relação, né, entre grupos inimigos da igreja, né, num único bloco. Nós consideramos, né, a ideia dessa apresentação, né, foi considerar a importância aí da genealogia do erro, em se reconhecer a genealogia do erro
como um elemento do gênero heresiológico, e que dessa forma possibilita, né, o historiador identificar os métodos, né, que esses polemistas medievais, mas não só medievais, utilizaram para a construção da heresia e para a refutação dos adversários, né, evitando com isso, né, a leitura, né, literal desses mecanismos próprios do gênero e, por conseguinte, interpretações equivocadas, né, sobre o conteúdo dessas crenças. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar. Como eu falei, não deu tempo de desenvolver muita coisa por conta do tempo, mas a gente discute, a gente dá prosseguimento à discussão nas mesas, né? Obrigada.